Olá. Próximo texto é a canção de transporte da circulação celestial. Então ele começa falando: I Ching é o segredo para treinar o Ti. Ele está falando das práticas que usam os canais de energia. Observe a claridade e a deixe te contar os detalhes. Aqui ele está falando sobre a experiência direta com a energia. Nós geralmente somos muito inseguros, então nós queremos que venha um mestre e fale para a gente que o caminho está certo, ou que o que a gente faz está correto e tudo mais. A gente não entende que a experiência real ela é feita do nosso coração para a energia. Então, o que um mestre pode fazer é a ponte para que a gente acesse a energia. A gente se conecte com o nosso coração e o nosso coração faça essa comunicação. Então, quando ele fala que observe a claridade e a deixe te contar os detalhes, ele está falando sobre o processo de experiência direta. A experiência direta que a gente tem com a energia, ela ensina mais do que uma pessoa que fica falando por 10 mil horas na nossa cabeça. Uma vez que eu vivo uma experiência no meu coração, ela automaticamente se torna parte de mim, se torna parte da minha energia. Então, observar a claridade e a deixe de contar os detalhes fala sobre o propósito que a gente tem de ter experiências diretas com a energia. Os ancestrais ensinaram os métodos para fortalecer o corpo, como as práticas de Tintim que a gente faz. Antes da meia-noite e depois do entardecer, você não pode errar. Então, aqui ele está falando sobre os processos de giro da órbita, né? Antes da meia-noite, o topo da cabeça, depois do entardecer, a parte de subida yang e descida. Então, ele está falando sobre o circuito que fecha no corpo. Estabilize o seu Ti e condense o Sen para aprender a mente de macaco. O que eles chamam de mente de macaco é aquela mente que é desgovernada, que fica pensando e tendo um monte de ideia de merda e a gente não consegue controlar ela. Então ela é uma bagunça. Quando a gente condensa a luz no corpo e a gente usa essa luz para reconhecer que a gente é parte dessa luz e vai usando isso para ensinar cada pedacinho da gente, cada célula da gente que está desconectada, que esqueceu que é essa luz, a nossa mente para de fugir, porque a gente passa a olhar para o nosso ser com mais amor. A partir disso, ele não precisa mais ficar fugindo ou ficar descontrolado. Ele fica calmo e centrado. Duas mãos se tocando e sentar com as pernas cruzadas. Lembre-se de onde veio, este é o caminho para animar o corpo. Duas mãos se tocando é a união do claro e do escuro, onde a gente dissolve as duas coisas sem julgamento como uma coisa só. E lembre-se de onde veio, é para a gente se voltar para a nossa origem, para essa luz infinita que se cristaliza nas formas. Uma vez que a gente aprendeu a reconhecer essa luz infinita, automaticamente a gente se une ao que a gente é. A gente chega à nossa origem, à nossa fonte primordial. Feche os olhos e regule a respiração. Milhões de canais se abrem ao vazio original. Todas as coisas se dissolvem e as verdades se revelam sobre o chão. Aqui de novo ele fala sobre as experiências diretas com a energia. O Ti penetra inteiramente os céus e atinge as terras tranquilas. A existência não mais importa e se manifesta na respiração. Um oceano de Ti se mostra em milhares de ondas. Esta água de Ti é apta a cruzar e entrar no norte. Então aqui tem duas coisas importantes. A primeira coisa, alguém que atingiu a imortalidade não se importa muito se existe ou se não existe. Como funciona isso? Uma vez que a gente se reconheceu como a clara luz, já não importa muito se eu existo como um ser individual ou não.
porque eu tenho acesso à fonte. Então eu sei que essa pessoa que eu sou nesse momento é uma coisa transitória. Isso não quer dizer que a gente queira morrer, ou que a gente vá se suicidar, ou que a gente quer que o nosso corpo seja destruído. Mas isso quer dizer que se isso tiver que acontecer, a gente entende que a gente é uma coisa maior e o nosso caminho não vai terminar aí. Depois ele fala, né, que a água de Ti é apta a cruzar e entrar no norte. Aqui ele faz referência a um texto de Xuanzi que fala de um grande pássaro que ia atravessar o portão do norte, que é o portão do céu. Atravessar o portão do norte significa sair das limitações da vibração terrena, ou seja, das vibrações das direções. É quando a gente não tem mais uma limitação em relação aos processos físicos ou aos processos da manifestação. Isso já é um nível bem alto de realização, e isso para a gente está dentro do primeiro estágio de imortalidade. Então, no primeiro estágio, eu tenho reconhecimento pleno com a luz infinita. Quando esse estágio é completo, a gente simplesmente se percebe como essa luz, e a gente entende que mesmo que nosso ser pequeno tenha que deixar de existir, que essa luz infinita não vai nunca parar de brilhar. O rio pode se reverter e transpor acima de Quanluan. Nuvens brancas surgem sobre a cabeça, e o orvalho doce é gerado. Aqui ele está falando sobre o processo de quando a luz brilha. A gente, via de regra, tem uma sensação meio grogue e meio de vapor. Isso também gera um tipo de saliva especial que a gente chama de água sagrada. O jeito correto de ativar a água sagrada é bochechar, bater os dentes com o lábio fechado, tá? Girar a língua 3 vezes nos dentes. Bater os dentes e engolir com força. Tá? Geralmente a gente engole por 3 vezes. Os 3 portões nas costas se abrem imediatamente. Os 3 portões é o portão que fica atrás do umbigo do Ming Men, que a gente chama de porta da vida e da morte, tem a ver com medo. O segundo portão fica atrás do meio do peito, que é a alça espinhal, ele tem a ver com a dificuldade em receber. E o terceiro portão fica aqui atrás no Atlas, que a gente chama de travesseiro de Jade, que é a vértebra que entra dentro da cabeça, e tem a ver com a concepção que a gente tem de si mesmo. Então, na realização, esses 3 pontos estão abertos, e dessa forma a energia flui livremente pelo corpo. Tá bom? Então, quando a gente tem esse reconhecimento com a clara luz infinita, esses 3 pontos abrem. Por isso que na abertura a gente ajuda esse processo, né? Porque a gente tenta abrir os 3 portões e a gente libera o fluxo de energia o máximo possível para auxiliar esse processo. O Ti é transportado abundantemente e flui até o topo. Conecta o céu e o leva a retorno até o Vale do Espírito, que é aqui. Para subir e descer, fogo e água são chamados nesse momento. Tigre branco se retém na caverna do dragão verde. Aqui ele está falando sobre o processo de alquimia, onde a gente tem o espírito e o corpo fluindo como uma coisa só. Tá bom? Isso tem a ver com outros processos, mas ainda é um pouco cedo para falar sobre isso. Dragão e tigre se encontram. Shen, que é a energia espiritual, e Ti são elevados. De novo, transporte 6636. 36, poucas pessoas sabem. 36 é o ciclo de um dia na Terra. Isso tem a ver com os nossos 36 canais Yang,
que são os canais maiores do corpo. Então, internamente, nós temos 36 canais, que a gente chama de canais Yang, tem os 24 canais, que são os canais Yin, e depois tem os 12 canais, que são os canais dos órgãos. Quando esses canais estão todos conectados, nós temos 72 canais, que são uma referência à analogia dos 72 espíritos, que na cosmologia taoísta formam o corpo. Então, nosso corpo seria formado por pedaços de plantas, pedaços de animais, pedaços de planetas, de estrelas, de ancestrais, de muitas inteligências. Então, essa geometria de 72 inteligências, elas comporiam o que é o nosso ser. Se eu reconheço a clara luz, eu posso, no momento da morte, manter essas inteligências condensadas. E caso eu não tenha tido esse reconhecimento, no momento da morte, essas energias elas são rachadas e cada uma vai para um lugar. As que conseguem subir para a luz, sobem para a luz. As que não conseguem, elas vão se transformar ou em espíritos famintos, ou em espíritos viajantes, ou elas vão se unir a entidades, ou elas vão se unir a demônios. Demônio nem sempre é uma coisa ruim. Demônio é mais uma colônia de espíritos que pode ser mais selvagem. Mas eu já tive experiência com demônios que não eram tão selvagens quanto eu acreditava que seria. A gente que tem uma formação cristã, via de regra, tem uma visão bem deturpada do que são esses seres. O melhor é você ter experiências reais e daí você realmente tem alguma base para falar alguma coisa. Muitas tradições usam demônios como guardiães, tipo cães de guarda, ou mesmo para proteger uma pessoa, etc. São espíritos que geralmente têm muita força de ataque e enfim. A chave maravilhosa é claramente fogo e água. Reverta, acasale e combine. As maravilhas ocultas se revelam. A Alvira é como um punhal de aço, a ira é macio como um algodão. Aqui ele está falando do processo de quando a gente nasce, que a nossa energia original é dividida entre o coração e a região da genital. Na verdade, não só a região da genital, mas toda a região do baixo ventre. Quando a gente une o nosso desejo e o nosso coração, e eles se tornam uma coisa só, a gente de fato pode caminhar para a imortalidade. Por isso que é muito importante eu conhecer o meu coração e eu conhecer os meus anseios, conhecer os meus desejos e usar o fogo do coração para refinar os desejos. Uma vez que o meu coração ele está refinando os meus desejos e ele se torna um com esses desejos refinados, eu posso caminhar para a luz infinita. Quando ele fala, a Alvira é como um punhal de aço e a Uira é macio como um algodão, é porque esse processo em que a gente começa a refinar os desejos é um processo duro. Mas depois que o nosso coração ele refina essa força, ela é doce e macia. E a gente colhe os benefícios sem esforço. Isso tem a ver com os processos mais altos do taoísmo que a gente chama de Wu Wei, que é o não fazer ou sem esforço. É porque uma vez que você refinou as suas dificuldades, uma vez que você refinou as suas limitações, uma vez que você refinou a miséria do seu corpo, a miséria do seu espírito, a miséria do seu coração, automaticamente você se transforma em uma pessoa mais consciente e mais próxima do divino. E daí você não tem que fazer esforço para estar conectado à força divina. Você simplesmente pode manifestar ela porque é natural, porque você limpou os bloqueios que fizeram com que essa força se afastasse de você. E você entende que todos os seres são divinos, não existe um ser mais e outro menos divino. Tudo o que existe está unido e é criado pela mesma força.